um vilarejo, na cidade de São João Batista, chamado Creque, morava Altair. Altair era um menino, e naquela época onde ele morava, havia apenas 3 casas. Os antigos chamavam aquele lugar de Encantado, pois aconteciam coisas estranhas que ele mesmo, menino, pôde presenciar. O senhor Augusto Hubert, morador da cidade de Nova Trento, de vez em quando ia com o seu trator para lá, para trabalhar naquelas terras. Às vezes, a mãe de Artaí escutava o barulho e mandava os filhos ver se o trator estava chegando. Mas apesar do barulho, não se viu o veículo. Outras vezes, se escutava um coral cantando numa igreja. Era um canto lindo. E a mãe dizia: vão até a casa do tio para ver se a missa começou. As crianças iam até a casa do tio, mas não viam nada, só ouviam vozes. Diziam que ali tinha ouro enterrado por pessoas que o esconderam durante a Segunda Guerra Mundial. E como muitas dessas pessoas morreram e não conseguiram voltar a tempo para desenterrar o ouro, aconteciam todas aquelas aparições. Quando os filhos iam pescar piava do ribeirão para comer com polenta, ouviam um barulho estranho. Era como se alguém roçasse o mato com uma foice. Podia-se escutar um barulho batendo no tronco das árvores e roçando o matagal. Outras vezes ouvia-se o bater de palmas, mas era apenas o som. Um dia, Altair estava dormindo e a mãe veio e abriu a janela e mandou ele levantar, porque já estava na hora. Ela abriu a janela e saiu. E ele viu 3 anjos branquinhos. Ele falou para a mãe o que viu e ela perguntou se ele tinha voltado a dormir e sonhado, mas ele disse que estava bem acordado e pôde ver claramente os anjinhos bem branquinhos pelo lado de fora da janela do seu quarto.
Boa noite, pessoal. O pessoal que tá chegando aí, ó. Já vou dar boa noite, ó. Heriberto Soares, Tati Aurélio, Miriam Herbes. Miriam Herbes Minha irmã. é tua irmã? A Miriam Herbes é mãe do Rodrigo, né? Isso. O Rodrigo fez faculdade comigo, fomos algumas vezes aí em Itajaí. Eu tenho sobrinho aí profissional na música. Chega bem pertinho, dona Ah, Raquel, tá. pra mim, por Aham, favor. sim. Posso chamar de dona Raquel? Pode chamar como quiser. Se quiser chamar Eu só não de vou, Raquel. eu acho que eu não vou conseguir chamar só de Raquel, então tá porque algo em mim, assim, como ex-aluno, né? Eu estava falando aqui, o microfone não estava funcionando, que a minha convidada, ela tem muitos talentos, né? Ela é escritora, é parapsicóloga e ela foi minha professora, né? O pessoal de casa que não sabe. E eu tenho essa impressão de que as pessoas que lidam com arte de alguma forma, elas são pessoas fora da curva. Eu gosto de usar essa expressão, né? Curva comum de pessoas, sei lá, daquelas pessoas que fazem tudo igual sempre, tudo do mesmo jeito. E eu acho que pessoas que mexem com a criatividade são diferentes. E ela, como professora, já era, né? Ó, Joel Vigano tá dizendo boa noite. Meu amigo contador de histórias, que faz parte. Eu pertenço à Academia Brasileira dos Contadores de Histórias. Olha! Isso, Que é uma legal. honra, né? E duas coisas que eu não podia esquecer aqui. O Joel, ele faz parte da academia, né? Nós somos da diretoria, Sim. eu e ele, dessa diretoria da academia. E ele tem um projeto muito lindo lá em Florianópolis, que é a Sinhá lá, né? Que legal. Que conta histórias também, faz um resgate cultural muito bonito. Um abraço, Joel. Deve ter, olha, Floripa deve ter muita história legal, né? Eu tenho a outra pessoa ali de Florianópolis, que também está na academia, que é a Andrea Rio. Ela traz todo o resgate de Franklin Cascais. Então é Sim. maravilhoso. E nós, aqui em São João Batista, quando eu fiz o meu livro aqui, tem muitas histórias aqui também, que veio também Vamos de falar bruxa, um pouquinho lobisomem, dessas isso. histórias aí. Porque nós temos muita origem açoriana. Açoriano, Em Florianópolis, claro. toda essa parte do litoral, que vieram os açorianos para cá e trouxeram essas histórias, né, de origem açoriana, e depois também de africano, dos índios, né? Sim. Ó, Humberto Soares. Humberto Soares é o ilustrador aqui do livro, Histórias e Causas de São João Batista, né? Que legal! Ele é de Canelinha. Ó, Natan, aqui. Aí ele inclusive perguntou que desenhos que tu fazia, Natan, quando tu era pequeno. Por isso que ele ficou curioso a respeito dos desenhos. Olha só, a gente também se conheceu num evento de histórias aqui em São João e de lá para cá a gente ficou assim unido, muito unido. Um grande artista, ele é ilustrador, ele é escritor. Eu vou peraí, só vai grande falando aí. artista Vou pegar um desenho para Humberto ver que eu Isso. fiz. Humberto, o primeiro trabalho que ele fez em preto e branco foi no livro Histórias e Causas de São João Batista. Então, assim, ele já havia feito muitos trabalhos, mas eram coloridos, né? Ele fazia os quadrinhos para o Correio Catarinense, o Tatuí, né? Isso, também. Eu atendia no meu gabinete de orientação e atendia algumas crianças e eu trabalhava com eles, com desenho também. Depois que eu comecei a fazer muita coisa de histórias, eu tive que parar de atender. Então, hoje eu não atendo como terapeuta, porque eu queria as histórias. Era o que me chamava mais no meu coração, era ficar com as histórias, era estar levando. Como tu falasse assim, tem muita coisa ruim, muitas coisas falando de tristeza, né? Então, o meu objetivo é esse. Eu não quero falar de tristeza, eu quero falar de alegria, eu quero falar de amor. E as histórias é a melhor forma que a gente tem para levar. História serve para qualquer idade, criança, adultos, idosos, não importa. Qualquer idade serve a história. Muito legal. Selene Trainotti. Sim, ela sempre também vê as histórias que eu coloco no meu canal no YouTube, né? O Encontros, que é o meu canal onde eu coloco as Já histórias. faz uma divulgação aí, né? E Pessoal, por favor, vai lá, se inscreve no canal da Raquel, ativa o sininho para receber as Encontros, notificações. Sim. Eu vou colocando as histórias, tem as histórias terapêuticas, tem as histórias aqui do livro, né? De vez em quando eu coloco uma história lá no canal. Legal. Fatum Virtual, eu acho que é a Fatum é o curso de pós-graduação de contação de histórias que eu também estou fazendo, é de Curitiba. É o Kleber, ele é um grande mestre, o Kleber Fabiano, e ele, com a Fatum, que ele tem em todo o Brasil, é o melhor curso de pós-graduação em contação de histórias que temos no Brasil. Que legal, Curitiba. cara. Um abraço, legal. Kleber. E ele também faz parte da Academia Brasileira dos Contadores de Histórias. Olha que legal. Léa Palmira. Também pertence à ABCH, academia Olha também. só. Ela é de Florianópolis. Aqui é o Bruno Delagnolo. Acho que é Delagnolo o sobrenome dele. Ele toca percussão e tal, é um músico, né? Dizendo aqui, fazendo um comentário bem legal, né?
Querida Raquel, viva a cultura e a arte, né? Viva a cultura. A gente não pode deixar essa pandemia fazer que todos os artistas, né, que sabem que está passando por esse momento tão difícil no Brasil inteiro, no Verdade. mundo, né? Mas a gente não pode deixar nada morrer, porque a gente sabe que é através da cultura, através da arte, que a gente pode contribuir, né, para as nossas crianças e os nossos jovens, enfim, para as pessoas, né? É a forma que a gente tem de expor os nossos sentimentos, a nossa opinião. Sim. Né? Então, Eu penso justamente em você. Quantas outras cidades não tem uma Raquel que teve a coragem de pegar esses contos, ouvir essa... Porque você teve que ouvir muita gente para fazer esse livro. sim, assim, ó, tem um lado bom, né, da gente estar com as pessoas, conversar, mas também teve várias dificuldades, assim, ó. Quando eu fui fazer o vídeo, que primeiro eu fiz o vídeo para depois o livro, só para montar o vídeo eu fiquei 7 dias direto em Brusque, dormindo num quartinho que só cabia uma cama. Eu dormia lá e ficava o dia inteiro dentro do estúdio para montar o vídeo. Então, foi muito trabalhoso. E foi todo de forma voluntária. Quando eu fui pesquisar o livro, coletar, tudo voluntário. Eu ia nas casas, andava, ia na rua, tudo. Na hora para... Não tinha nenhum aporte financeiro, Não, nem para o nada, custo. Não. Então, na hora de editar o livro, sim. Aí precisou essa parte, né? E esse livro aqui é o que eu falo para as pessoas, né? Esse livro, quando a gente fala da valorização e do amor, essa parte que eu falei antes da conscientização, ela vem justamente assim, ó. Eu me aposentei como professora e eu disse assim, eu quero fazer alguma coisa para a minha cidade. Mas por quê? Porque eu amo a minha cidade, eu valorizo a minha cidade. Sim, perfeito. Então, eu quero fazer algo para a minha cidade. Como eu gosto de histórias, claro, né, vou fazer história. Então, primeiro fiz o vídeo, porque a gente estamos numa era tecnológica. Então, primeiro vou aguçar as pessoas com um vídeo, para elas verem a história, que é muito mais fácil delas verem e assistir o vídeo. Sim, claro. Depois eu faço o livro. Né? Então, meu objetivo é assim... Tá? Que legal. Bom, muito bom, né, cara? Contação de história é muito bom. Tem de lobisomem, é verdade? Tem. Assim, ó, o livro, quando eu fiz, eu pesquisei, assim, eu fui conversando com as pessoas, né? Certo. Então, eu chegava e perguntava para elas, vocês têm alguma história para contar? Aí teve gente que contou história de bruxa, de lobisomem, de fantasmas, de assombração, de visagens. Teve gente que contou história de morte. Quase morreu, viveu de novo, né? Depois vem algumas lendas, assim, pessoas que viveram, tem alguns personagens, né, que também ficou marcado aqui em São João, como a Vitalina, Pedro Cego, esses personagens. Mas aí o que acontecia? Tinha pessoas que elas queriam também contar a história delas, não só aquela história que elas ouviram, mas queriam dizer o que elas fizeram. Aí eu pensei, bom, então meu livro eu vou dividir. Uma parte vai ser essas histórias, né, de medos e assombrações, e a outra vai ser as histórias de vida. Então, eu trago uma parte aqui no livro, que é até a parte maior aqui, é onde elas falam de coisas que fizeram. Então, aqui tem de tudo, sabe? Tem desde a época que era freguesia, da emancipação política, aí tem as fotos antigas aqui, né? Legal. Mostrando de sapataria, da enchente, dos cartórios, dos grupos, das fábricas, das lojas, né? Aí, história de professor, de professora. E outra coisa também, eu procurei ir em todos os bairros, para cada bairro ter pelo menos assim, uns 2 ou 3 representantes, né, contando alguma história daquele lugar, daquela localidade. Então, ele traz o nome da pessoa, a idade, tá, e a história dela, que ela vem contando. E de todos os bairros. Então, tem do centro e tem dos bairros. Então, tem as histórias de vida, com as fotos, né? E tem essas histórias aqui no início, né, de medos, que eu digo que são histórias de arrepiar as canelas. São os causos, né? Isso, os causos. E aí, aqui no final, eu trouxe algumas que eu ouvi, porque eu também ouvi, por exemplo, da Vitalina, né, que eu conto aqui, que eu conheci a Vitalina, eu cheguei a conhecer ela. Então, que a primeira forma de transmitir o conhecimento na humanidade foi através das histórias. Oralidade, né? Isso, a oralidade. Então, né, não existia escrita, não existia muito menos a imprensa, né? A miroca? Nada disso. Não existia miroca? Não existia, como é? Podcast? Nada existia, mas a pessoa ela viajava de um lugar para o outro, ela chegava na comunidade.
Não se fazia distinção entre adulto e criança na época, se sentavam todos ao redor de uma fogueira e ali ele começava a contar. E assim ele levava o conhecimento de um povoado para o outro, contando as histórias e ia passando. Também as pessoas que viviam, vamos dizer assim, mais no meio das florestas, né, elas tinham que passar, às vezes, à noite para cuidar, porque tinha perigo, né, dos animais ferozes. Então, elas faziam a fogueira e ali, para poder passando, né, aqueles momentos, elas ficavam contando. E vinha esses causos, né, e esses acontecimentos que aconteciam no meio da mata, da floresta. E depois, mais agora, chegando mais perto lá dos nossos avós e bisavós, né, tataravós, eles contavam muito, justamente, olha, não existia energia elétrica, então eles estavam passando num momento, vamos dizer, num lugar, era escuro, uma folha da bananeira balançava. Na imaginação deles era um fantasma que estava aparecendo ali. Sim. Eles acreditavam que era uma visagem, né? E aí aquilo eles levavam, iam contando, e aí isso vai se perpetuando e vai passando, né? E vai se modificando, de certa Isso. forma. E é impressionante porque estudos hoje mostram que histórias que eram contadas lá em outro país, que naquela época não tinha nem como as pessoas viajar de um lugar para o outro, eram contadas aqui. Então, assim, ó, é uma coisa muito antiga, né? Sim. A contação de histórias. Tá? Hoje nós... Talvez uma das mais antigas, né? Porque vamos dizer, todo o conhecimento, tudo que é feito, ele vai ser transmitido, ele vai ser passado através da história. E se esse conhecimento não é transmitido, é aquilo que eu falo sobre a questão da evolução, da sobrevivência, de repetir erros, né? Quando, vamos lá, a gente vivia na caverna, né? Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa, o cara nunca viu um urso na vida. Ele viu primeiro o urso, e aí o que vai ver? O urso atacou ele. Ele vai voltar para a caverna dele, ele vai contar, olha, eu vi um bicho assim, a pessoa não viu o bicho. Não sei se tu já estudou a Caverna de Platão. Sim. Né? Sobre a questão da mito fogueira. Da caverna. Exatamente. Olhando para as sombras projetadas da fogueira e quando as pessoas viram. Então, eu acho que é muito disso, né? Aquilo que alguém vive e traz e aí conta para alguém e aquela pessoa já imaginou na cabeça dela. Me vem muito, assim, aquela brincadeirinha que a gente fazia do telefone sem fio na escola, né? Esse não é um programa de entrevista. Podcast, ele é um bate-papo sem roteiro. Eu sentei aqui junto com a Raquel hoje e a gente trocou uma ideia de 2h30, tá? Isso que a gente tá encerrando aqui, porque, né? Mas a gente iria muito mais longe, muito mais papo. Se deixasse. A gente ia viajar muito longe, tá? As portas do podcast estão sempre abertas para você, para o seu conhecimento, toda essa bagagem que você tem, que ajuda e que agrega na vida das pessoas, viu, Raquel? Obrigado pela professora que você foi na minha vida. Obrigada. Preciso dizer isso novamente. É um carinho, tá? Isso que eu falo para ti é do fundo do meu coração. Eu queria muito que meus filhos tivessem a sorte de encontrarem professoras como você, assim como eu encontrei. Uma coisa tão insignificante, talvez, para alguns, mas que para mim fez uma grande diferença na minha vida e na minha formação. Do fundo do meu coração, em nome da nossa equipe, da Miroca, da Tati e do Toco, do Juliano, muito obrigado pela sua presença que nos engrandeceu nessa noite. Eu também agradeço, Natan, né? Agradeço você, a Miroca e os outros que não estão hoje aqui, né? A Tati, que conversei com ela ali pelo WhatsApp, tá? Juliano, né? E essa oportunidade de estar aqui, né? Passando um pouquinho para as pessoas uma mensagem, né? De motivação, né, de alegria, através das histórias também, e também de estar divulgando o meu trabalho, né? Então, eu só tenho que agradecer a todos que participaram, que tiveram ali, que mandaram mensagens, né? Um grande carinho que eu tenho para cada um de vocês, tá? Obrigada.